3 anos. Esse era o tempo que Juliana passava ao lado de Rodrigo todos os dias, chegando antes de todo mundo, resolvendo o que ninguém via, antecipando o que ninguém pedia. 3 anos sendo a pessoa mais importante daquele escritório para um homem que a tratava com respeito, com consideração, com toda a cordialidade do mundo. O problema é que cordialidade não é o mesmo que atenção. E Juliana sabia disso, guardava isso e todo dia entrava naquele elevador, subia para o 12º andar e fingia que estava tudo bem. Mas tem uma coisa que o tempo faz com o que a gente guarda. Ele aumenta. E chega um momento em que não cabe mais. Se você já amou alguém de perto sem ser visto, fica aqui, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder as próximas histórias. O escritório Menezes e Associados ocupava o 12º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, em São Paulo. Era um escritório de advocacia empresarial de médio porte, com 23 funcionários, 3 sócios e uma reputação construída ao longo de 18 anos de trabalho sério. O ambiente era daquele tipo que exige precisão em tudo, nas palavras, nos prazos, nos detalhes que a maioria das pessoas nem percebe que existem. Juliana tinha 31 anos e era secretária executiva do gerente administrativo há 3. Era de estatura média, cabelos castanhos lisos na altura dos ombros, olhos castanhos claros, rosto de traços suaves com um sorriso que aparecia fácil, mas nunca sem motivo. Tinha um jeito organizado de existir que se refletia em tudo, na mesa sempre arrumada, na agenda sempre atualizada, na forma como antecipava cada demanda antes que fosse pedida. Não era do tipo que chamava a atenção pela aparência, mas quem trabalhava perto dela logo percebia que o escritório funcionava porque ela estava lá. Rodrigo tinha 38 anos e era o gerente administrativo do escritório. Era alto, de pele morena, cabelo preto levemente grisalho nas laterais, olhos castanhos escuros com um olhar direto que não intimidava, mas deixava claro que ele estava sempre presente na conversa. Tinha chegado ao cargo 6 anos antes, vindo de uma grande consultoria, e trouxe consigo uma forma de trabalhar que valorizava processo, clareza e resultado. Era exigente, mas justo, respeitoso com todos, e completamente absorvido pelo trabalho. No primeiro dia, Juliana achou que ia durar pouco naquele emprego. O ritmo era pesado, as demandas chegavam em camadas, e Rodrigo tinha uma velocidade de raciocínio que exigia que ela estivesse sempre um passo à frente. Mas ela se adaptou. Aprendeu o ritmo dele, a forma como ele priorizava, o que considerava urgente e o que podia esperar. No final do primeiro ano, ele disse numa reunião de avaliação que ela era a melhor profissional com quem tinha trabalhado em toda a carreira. Disse de forma direta, sem exagero, olhando para ela do outro lado da mesa. Juliana agradeceu com a mesma calma de sempre. Só quando voltou para a mesa dela, percebeu que estava com o coração acelerado de um jeito que não tinha nada a ver com trabalho. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Era só a primeira vez que ela parou para olhar para isso de frente. Naquela noite, no metrô de volta para casa, admitiu para si mesma o que já sabia fazia tempo. Ela gostava dele. E entendeu também, com a mesma clareza, que não havia o que fazer com isso. Ele era o chefe. Ela era a secretária. E aquela linha, por mais pesada que ficasse com o tempo, ela não ia cruzar. O segundo ano passou com aquele peso específico de quem carrega algo que não pode colocar para fora. Juliana fazia o trabalho, mantinha a postura, tratava Rodrigo com a mesma eficiência e o mesmo respeito de sempre. E ele, da parte dele, continuava sendo exatamente o que sempre foi. Presente, exigente, justo e completamente dentro do trabalho. Ser indispensável tem um lado bom e um lado que ninguém conta. Quando você resolve tudo, a pessoa para quem você resolve nunca precisa te enxergar de verdade. Ela conhecia os compromissos dele, sabia quando ele estava sob pressão, sabia o jeito como ele tomava o café e a hora em que parava de responder mensagens porque precisava de silêncio para pensar. E ele, por sua vez,
Confiava nela com uma completude que poucos chefes têm com qualquer funcionário. Mas confiança profissional e atenção pessoal são coisas diferentes. E Rodrigo nunca tinha cruzado essa linha, não por frieza, mas porque era um homem que estava dentro do trabalho de um jeito que deixava pouco espaço para qualquer outra coisa. O problema de Juliana não era que ele a tratava mal. Era que a tratava muito bem, com um respeito genuíno que tornava tudo mais difícil. Seria mais simples se ele fosse arrogante, se fosse o tipo de chefe que ignora quem está abaixo na hierarquia. Mas não era. Rodrigo lembrava do aniversário dela, sem precisar de lembrete. Perguntava como estava a mãe dela, quando sabia que havia algum problema de saúde. Defendia o trabalho dela em reuniões com os sócios, sem que ela precisasse pedir. Ele se importava, do jeito profissional e humano que um bom gestor se importa com sua equipe. E isso, paradoxalmente, era o que tornava tudo tão pesado de carregar. Numa tarde do segundo ano, depois que todos os outros funcionários tinham ido embora, e os dois ficaram finalizando um relatório urgente para uma reunião no dia seguinte, Rodrigo olhou para o relógio, viu que eram quase 22 horas, e disse com uma expressão de genuíno constrangimento: Juliana, me desculpa. Você devia ter ido embora há horas. Ela disse que estava tudo bem, que não tinha problema. E enquanto desligava o computador e pegava a bolsa, pensou que o problema era exatamente esse. Para ela, nunca tinha problema nenhum quando era ele quem precisava. Em outubro do terceiro ano, os sócios decidiram na última hora que Juliana deveria acompanhar Rodrigo num congresso de direito empresarial num hotel na região da Faria Lima. Era a primeira vez em 3 anos que saíam juntos do escritório por mais de algumas horas. Juliana arrumou a mala com a mesma eficiência de sempre e não pensou mais do que devia sobre o assunto. Ou tentou não pensar. No primeiro dia, o ritmo foi intenso. Credenciamento, palestras, reuniões paralelas com clientes. Juliana ficou o tempo todo em movimento, coordenando a agenda, resolvendo um imprevisto com um documento que precisava ser assinado remotamente. No final do dia, quando o último compromisso tinha sido encerrado, Rodrigo virou para ela no corredor do hotel e disse: Vai jantar comigo. Você não comeu nada desde o almoço e eu também não. Não foi um convite com peso. Foi direto, natural, do jeito que ele falava tudo. Mas foi a primeira vez em 3 anos que eles sentaram numa mesa sem pauta, sem relatório, sem nenhum assunto de trabalho na frente. Ficaram quase 2 horas num restaurante japonês a 2 quadras do hotel. Conversaram sobre coisas que nunca tinham trocado antes. A cidade onde cada um cresceu, porque tinham escolhido as carreiras que escolheram, o que faziam nos fins de semana quando não havia nada urgente para resolver. Rodrigo era diferente fora do escritório, mais leve, com um humor seco que ela nunca tinha visto aparecer dentro daquelas 4 paredes. No caminho de volta, andando pelo calçadão com o movimento da Faria Lima ao redor, a conversa foi diminuindo de ritmo naturalmente, como conversa que chegou num ponto em que não precisa mais de palavras. Em algum momento eles pararam diante de uma galeria fechada, olhando para a vitrine iluminada, e Rodrigo virou levemente o rosto para dizer algo. Ela já estava olhando para ele. Ficaram parados, perto demais para ser coincidência, longe demais para ser intencional. O barulho da rua continuava ao redor, mas entre eles havia um silêncio de outro tipo, daqueles que pesam de um jeito bom. Rodrigo olhou para ela por um segundo a mais, como se estivesse vendo algo que não tinha visto antes, e então inclinou levemente o rosto em direção ao dela. Ela não recuou. O beijo foi breve, suave, sem pressa, mas quando se afastaram e se olharam de novo, os dois souberam que não havia como fingir que não tinha acontecido. Ele passou a mão levemente pelo braço dela e disse, com aquela voz direta de sempre, mas com algo diferente no tom: Eu não sabia que ia fazer isso. Ela disse, sem tirar os olhos dele: Eu sabia que um dia ia acontecer. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois deu uma risada baixa, pegou a mão dela e continuaram caminhando. De volta ao escritório na semana seguinte, nenhum dos dois falou sobre o que tinha acontecido no calçadão.
Não porque fosse assunto proibido, mas porque havia algo entre eles que não precisava de explicação. O beijo tinha dito o que precisava ser dito. O que existia agora era uma consciência nova, silenciosa, que mudava o peso de cada olhar e de cada conversa sem alterar nada na superfície do trabalho. Rodrigo passou a notar coisas que antes passavam em branco. A forma como ela organizava as prioridades do dia sem precisar ser orientada. O modo como gerenciava os sócios quando chegavam com demandas conflitantes. A paciência com que tratava os clientes difíceis pelo telefone, sempre com a mesma calma no tom de voz. Tinha visto tudo isso antes, mas tinha visto como competência. Agora via como pessoa. Numa quinta-feira de novembro, depois de uma reunião tensa em que um cliente questionou o trabalho do escritório de forma bastante agressiva, Rodrigo saiu da sala com aquele tipo de cansaço que não é físico. Entrou na copa e encontrou Juliana fazendo café. Ela estava de costas, mexendo devagar, e havia uma tranquilidade naquele gesto que contrastava com tudo que ele tinha acabado de deixar para trás na sala de reunião. Ficou parado na porta por um momento, olhando para ela sem que ela percebesse, e pensou que era exatamente isso. Ela era o contraponto de tudo que era pesado naquele lugar. Ela virou e se surpreendeu ao vê-lo parado ali. Perguntou se ele queria café. Ele disse que sim, entrou, ficou apoiado na bancada ao lado dela enquanto ela servia, e então disse, mais baixo do que o tom habitual, obrigado por segurar tanta coisa que eu nunca agradeço direito. Hoje eu vi isso com clareza. Ela passou a xícara para ele sem responder, mas com um sorriso que dizia o suficiente. Ele ficou ali por um tempo, tomando o café sem pressa, sem precisar ir a lugar nenhum. Dezembro chegou com o ritmo acelerado do fechamento do ano. Juliana coordenou a festa de fim de ano, os relatórios anuais, as renovações de contrato, as despedidas dos estagiários. Fez tudo com a eficiência de sempre, sem deixar nada escapar. Na última sexta-feira antes do recesso, depois que os últimos funcionários foram embora com aquela leveza de quem vai de férias, Rodrigo apareceu na mesa dela com 2 copos de vinho que tinha tirado da garrafa aberta na festa mais cedo. Colocou um na mesa dela, ficou de pé do outro lado e disse, brinda comigo. Esse ano foi pesado e você segurou muita coisa. Eles brindaram. O escritório estava vazio, a luz do fim do dia entrando pelas janelas da Paulista, e havia uma quietude naquele momento que parecia diferente de todas as outras tardes que tinham passado naquele mesmo espaço. Rodrigo pousou o copo na mesa, olhou para ela com a seriedade de quem vai dizer algo que ficou guardado por tempo demais, e disse, desde outubro eu sei o que sinto, e acho que você também sabe. Quero construir algo com você, Juliana. Fora daqui, do jeito certo, sem pressa. Ela ficou olhando para ele por um segundo. 3 anos de silêncio, de guardar, de entrar naquele elevador todo dia fingindo que estava tudo bem. E ele estava ali, do outro lado da mesa, com aquele olhar direto de sempre, sem rodeio, sem drama. Ela disse que sim, sem hesitar. Saíram juntos naquela noite pela primeira vez, sem ser a trabalho. Foram jantar num bistrô tranquilo no bairro. Ficaram até o restaurante fechar conversando sobre tudo e sobre nada, como 2 pessoas que finalmente têm tempo para isso. Nos meses seguintes, construíram o que Rodrigo tinha prometido. Devagar, do jeito certo, sem pressa. 5 meses depois, ele pediu para ela se mudar para o apartamento que tinha alugado no Itaim. Ela foi. E 2 anos depois, numa tarde tranquila num cartório do bairro, com os pais dos 2 e 4 amigos, próximos como testemunhas, assinaram os papéis que fizeram daquele beijo no calçadão da Faria Lima o começo de tudo. Juliana não precisou dizer nada antes da hora. Esperou. Fez o que sabia fazer bem, e quando o espaço se abriu, entrou sem culpa e sem pressa. Rodrigo demorou, mas quando viu, viu inteiro. E às vezes é assim. O amor não chega no momento mais dramático. Ele chega num calçadão iluminado, num beijo que ninguém planejou, numa pergunta simples feita por alguém que finalmente parou de olhar só para o trabalho.
Se essa história tocou em algo que você já sentiu, deixe o seu like, ele ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!